calma lá. Se o nome da religião é cristianismo, então por que de inventar o nome Igreja Católica? Eu não estou entendendo essa. Me explica para mim, Adriel. Então, acontece que no início dos primeiros séculos existiam inúmeros grupos que eram heréticos, ou seja, grupos que na verdade não gostavam de que a realidade do cristianismo ele fosse pregado como ele era, ou seja, a saber, a pregação apostólica de Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos que morreram em lugares afastados, como Tomé, que evangelizou na Índia, como Bartolomeu, que evangelizou em Edessa, e entre outros apóstolos de Jesus, que tiveram a bênção de expulsar demônios, de curar e de pregar o evangelho, como vemos lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 16. Mas acontece que muitos grupos que se diziam cristãos e existiam crenças entre eles que eram totalmente distantes daquilo que os evangelhos dizem e do que os evangelistas, a saber, os escritores e autores, que muitas vezes eram os próprios apóstolos, que não condiziam com o que eles pregavam, o que eles falavam. Então acontece que vai acontecer que no ano em que aproximadamente Tibério César ele alarga o Império Romano, ele dá autoridade para inúmeros e vários governadores perseguirem os cristãos e massacrarem os cristãos, lançando eles nos coliseus, a gente vai ter um homem no ano 110 chamado Inácio de Antioquia. Ele era um bispo que é como se fosse hoje o sumo sacerdote da Igreja Católica, né? Ele tomava conta de várias e várias igrejas ali naquela região de Antioquia, até que ele coloca outra pessoa, se eu não me engano era Evaristo. Ele coloca essa pessoa no lugar e ele vai pregar em vários lugares. Ele escreve algumas cartas, como por exemplo aos Romanos, a Policarpo, à igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, e entre outras igrejas. E ele escreve sempre com um certo esquema. Ele escreve com saudação, com louvores, agradecimentos, exaltações à unidade e à admoestação contra os hereges, dissidentes, gnósticos, docetistas e judaizantes. Esses eram os piores, mas existe um especial que chama a atenção na carta que ele escreve aos esmirnenses. A carta que ele escreve à igreja de Esmirna tem uma coisa peculiar. Ela descreve basicamente uma heresia conhecida como os heterodoxos. Esse grupo heterodoxos, eles eram aquele grupo que se dizia cristão, assim como todos os outros, gnósticos, docetistas, entre outros, e eles eram hereges porque acreditavam somente que o que eles diziam que era a palavra de Deus se tornava a palavra de Deus. Uma heresia que vai ser crucial para a igreja determinar os livros da Bíblia após a heresia de Marcião. Mas até então, o que acontece é que nós estamos vendo Inácio combatendo essas pessoas e defendendo a sua fé. Até que chegamos aqui numa questão que o livro, que eu estou aqui em mãos, que é Introdução aos Estudos da Patrística, vai abordar na página 98 o seguinte: Inácio foi o primeiro a usar por duas vezes a expressão cristianismo em oposição ao judaísmo, e outra vez usou em oposição à expressão paganismo, referindo-se à igreja como uma instituição. Pela primeira vez encontramos a expressão Igreja Católica para designar a universalidade dos fiéis. Ele utiliza então esse termo Igreja Católica, igreja, né, em relação à instituição. Diz inclusive que não se pode falar de igreja sem ter uma ordem eclesiástica, sem ter um pontífice, um sacerdote, um diácono que organize a igreja e alguém que ministre o pão e o vinho, que seria o corpo e o sangue de Cristo. Ele diz que com isso não pode se falar de igreja, não há cristianismo. Esse nome ele vai falar nas suas cartas. Claro que a gente vê na Bíblia isso, no livro de Atos, mas a gente também vai ver ele mencionar com muita e muita repetição esses nomes, justamente para enfatizar que a doutrina cristã ela é uma só e que a igreja ela é uma só. E por isso ela é universal, justamente por conta do nome católico que temos a expressão Igreja de Cristo Universal nos primeiros séculos, tá? Não é a Igreja de Macedo, por favor, não confundam com a Igreja de Macedo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para resumir, a igreja ela se chamava naquela época e até hoje, por exemplo, temos a Igreja Católica, mas o nome católico não é para se dividir de outras igrejas, simplesmente para definir a verdadeira doutrina de Cristo no contexto de Inácio de Antioquia,
que estamos falando aqui do início do segundo século, final do primeiro século depois de Cristo. Muitos outros pais da igreja, não somente Inácio de Antioquia, vai mencionar a igreja como católica nas suas obras, como por exemplo A Unidade da Igreja Católica, é um livro de Cipriano de Cartago, no quarto século. Ele vai falar sobre a unidade da igreja enquanto católica. A gente também tem citações de Irineu de Lyon, no segundo século, um pouco depois aí de Inácio, uns 10 anos depois de Inácio, ele vai começar a fazer também seu ministério durante um certo período de tempo. Então, ele vai pregar, e inúmeros outros também vão pregar utilizando esse termo católica para aplicar a igreja correta de Cristo, e não aqueles que se dizem que fazem parte da igreja, mas na verdade são hereges, disfarçados, são como se fossem ovelhas, né, na aparência, mas por dentro são lobos em pele de cordeiro. Então, a gente entende melhor lendo a origem do termo católico nesse livrinho aqui da editora Vozes, que é clássico da iniciação cristã, onde temos aqui as cartas de Inácio de Antioquia, e as cartas de Inácio de Antioquia, aqui temos, por exemplo, no capítulo 8, na carta aos Herminenses, que ele escreveu à igreja de Esmirna, a partir do versículo 2, que diz assim: onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape, que seria o sinônimo da Eucaristia, ou o termo que se designa a confraternização pela ceia, ceia que culminava, aliás, com a celebração eucarística. Então, a gente está vendo aqui nas cartas de Inácio, primeiro século, primeiro para o segundo século, lá no início, um apóstolo de João, um discípulo do apóstolo João, aliás. Ele era discípulo de João. Então, ele vai ensinar que todos aqueles que fazem parte da igreja correta, eles são submissos a uma autoridade eclesiástica e são submissos a uma igreja, instituição fundamentada pelos apóstolos, que é a Igreja Católica Apostólica. Entendido até aí? Então, basicamente, a gente tem registros antigos que não se determinam somente a hoje, a um papa, a um padre que ensina na homilia da igreja dele, na missa, ou um pastor que fala alguma coisa no púlpito. A gente tem, na realidade, autores antigos, antiquíssimos, que conheceram o apóstolo Paulo, como é o caso de Inácio, que conheceu o apóstolo Paulo, que foi discípulo de João, e eles pregavam assim. Então, quem vamos acreditar? Provavelmente em quem, né, estava lá naquela época, e não eu. Não você, não qualquer outro que diga o contrário dessas verdades. Então, ficou claro até aí? Então, eu espero ver vocês em outras lives, também que eu vou fazer em outros Reels, e comentem aqui embaixo o que vocês acharam e compartilhem esse vídeo, caso vocês queiram, tá bom? Obrigado a todos vocês, seguem nas redes sociais, TikTok e YouTube, e fiquem à vontade para comentar. Link na bio daqui do Instagram, para você encontrar mais informações sobre os meus conteúdos, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.